Marcos, capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua terra, os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiraram, dizendo: De onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela, e até partirdes dali. E quando alguns de vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isso o rei Herodes, e disse: João o batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias, e diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Esse é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietando no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas. Atendendo-o de boa vontade, o seguia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te farei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E, saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu à jovem, esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram seu corpo, e o puseram no sepulcro. E os apóstolos, ajuntando-se Jesus, e contaram-lhe tudo o que tinha feito com o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram a sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé. De todas as cidades eles chegaram primeiro do que eles, aproximando-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor.
e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como o dia fosse já adiantado, muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos, de 100 em 100, de 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que se pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram, e percorrendo onde quer que sabiam que ele estava, os que achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, e apresentavam seus enfermos nas praças, e rogavam-lhe que lhe deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos que tocavam saravam. No capítulo 6, no versículo 37 até o 42, nesse capítulo vemos diferentes pessoas examinando a vida e o ministério de Jesus, sua família, seus vizinhos, o rei Herodes, os discípulos. No entanto, nenhum deles avaliou com precisão quem ele realmente era. Os discípulos ainda estavam formando opinião, muito confusos e descrentes. Não percebiam que Jesus podia cuidar deles. Estavam tão preocupados com a dimensão da tarefa que não conseguiam enxergar que tudo é possível com Deus. Será que você deixa algo que parece impossível impedir a sua fé? Quando Jesus pediu aos seus discípulos que providenciassem alimento para mais de 5.000 pessoas, eles ficaram admirados e disseram que seria necessário uma pequena fortuna para alimentar tal multidão. Como você reage quando recebe uma tarefa aparentemente impossível de ser realizada? Uma situação que parece impossível de ser solucionada com os recursos humanos representa uma oportunidade para Deus. Os discípulos fizeram tudo o que podiam para reunir o alimento disponível e organizar as pessoas em grupo. Então, em resposta a uma oração, Deus fez o impossível. Quando estiver frente a uma tarefa muito difícil, faça o que for possível e peça a Deus para fazer o restante. Ele terá prazer em realizar o impossível. Vamos orar? Soberano, eterno, bondoso, Senhor nosso Deus, te pedimos sabedoria
e agradecemos, meu Pai, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, te pedimos sabedoria e entendimento em todas as coisas, porque sabemos que a sabedoria ela é melhor do que o ouro e a prudência é melhor do que a prata. Por isso, enriquece-nos de sabedoria e de prudência, Senhor. Obrigada por dares sabedoria e sábios e entendimento aos inteligentes. Assim como está lá em Daniel 2:21. Aumenta a nossa sabedoria e o nosso conhecimento para que possamos ver a Tua verdade em todas as situações. Dá-nos o discernimento para cada decisão em que devemos tomar, Senhor. Ajuda-nos sempre a buscar o conselho no temor do Senhor e nunca procurar qualquer resposta no mundo ou em pessoas ímpias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dará conselho e instrução de que precisamos mesmo durante o nosso sono. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fará ver o caminho da vida. Temos prazer na sua lei e na sua palavra. Ajuda-nos a meditar nela de dia e de noite, a considerá-la, dizendo, decorá-la, colocá-la na nossa alma e no nosso coração. Sabemos que aquele que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Não queremos confiar em nosso próprio coração. Queremos confiar na tua palavra e em tua instrução, para que possamos andar em sabedoria e jamais fazer coisas ignorantes ou insensatas. Faze-nos pessoas sábias. Tu disseste na tua palavra que tu reservas a verdadeira sabedoria para os retos. Ajuda-nos a andar em retidão, justiça, obediência aos teus mandamentos, e que jamais sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas que sempre tenhamos o temor a ti, Senhor. Mantém-nos afastados do mal, para que possamos nos apropriar da saúde e força prometida na tua palavra. Ó Pai, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Nos dá conhecimento, sabedoria, entendimento, direção, discernimento de que precisamos para nos manter longe, ó Pai, dos planos do mal, a fim de que possamos andar em segurança e não tropeçar. Senhor, sabemos que em Ti estão todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento ocultos. Ajuda-nos a descobrir esses tesouros. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém.